Boa noite a todos. Boa noite. Muito bem, hoje 25 de fevereiro de 2019, nós estamos reunidos para estudarmos a obra O Consolador. Hoje nós vamos retomar a questão de número 189. A semana passada nós lemos a questão 821 de O Livro dos Espíritos, falando da responsabilidade da mulher em família. E hoje nós vamos ver a abordagem do nosso querido Emmanuel, uma resposta bem longa, mas extremamente necessária para a nossa compreensão, tá? Então, volto a repetir, se nessa encarnação já passou a nossa fase de ser mãe, de educar, não se preocupe que na próxima a gente já vem afiada, tá? Então, as lições vão se acumulando. Vamos orar? Nosso Senhor Jesus, queridos amigos espirituais aqui presentes, que possamos nesse momento, amigos encarnados e desencarnados, elevar o nosso pensamento, Senhor Jesus, no movimento da terra, do dia a dia, o corre-corre, os deveres domésticos, os deveres profissionais, o trânsito. Nós te agradecemos por esse momento em que nós podemos respirar calmamente, refletir sobre as lições divinas, aprendermos com os amigos espirituais. E o Centro Espírita se torna um oásis nesse nosso planeta tão conturbado tantas vezes. Muito obrigada, Jesus, por essa oportunidade que o Senhor nos dá. Rogamos a inspiração para o entendimento da obra e principalmente o entendimento para que possamos refletir e esse movimento fazer parte da nossa vida. Graça te damos, Senhor, e é em teu nome que todos nós aqui nos encontramos. Vamos lá então? A pergunta realmente, o que uma mãe aqui da terra pode fazer para cumprir de forma evangélica o seu dever, conduzindo os filhos para o bem e para a verdade? A questão 189. Ele diz assim, olha, Emmanuel diz assim: num ambiente doméstico, o coração maternal deve ser o expoente divino de toda a compreensão espiritual e de todos os sacrifícios pela paz da família. Os filhos, eles estão preparados para ter um pai grosso, mas ele não está preparado para encontrar uma mãe. Ele necessita, tanto a menina quanto o menino, necessita daquele coração materno, daquele ser que acarinha, que deita, que põe o neném no colo, que põe a criança no colo, que faz dedo na cabeça, que pega o pezinho e faz uma massagem. E a gente pensa que não, esse movimento de amorosidade é o movimento mais forte que pode haver em uma relação e numa educação. O grito, ele não educa, o amor sim. Então, quando a mãe traz o filho para o seu colo, que acarinha, que faz um dengo, que pega no pezinho, mas isso é uma coisa, uma construção, não é para fazer isso depois de velhão, não. Isso é uma construção desde a infância, aquela voz doce, meiga em torno, vai educando, você vai trazendo, você vai conquistando aquela alma. Você vai conquistando aquela alma. Por que às vezes os nossos filhos se tornam adultos e quer ficar bem longe da mãe? Bem longe da família, porque ele não foi cultuado esse sentimento de amor na infância, ele quer se distanciar.
Por isso é que a mãe, como ela é a educadora maior dentro do lar, nós já lemos isso em O Livro dos Espíritos, ela tem que trazer esse movimento, ela tem que conquistar essa alma através do amor. E depois que pega na orelha, que faz isso aqui, que o menino vira o olhinho, pronto, já era. Já era. Você vai falando, meu filho, por que você fez isso? Oh, mãe. E hoje nós não temos tempo, mas deveríamos ter. Esse movimento, essa é a melhor forma de educar, entendeu? Com respeito. Por isso que ele usa o termo coração maternal. Deve ser o expoente divino de toda a compreensão espiritual e de todos os sacrifícios pela paz da família. Então, o que acontece? Sacrifício é, apesar de toda a dor, eu me sacrifico para não vir a desarmonizar a minha família. Às vezes acontece uma discussão muito grande entre você e seu esposo. Você está aos prantos por dentro, mas seus filhos não têm culpa disso. Então você sacrifica aquela emoção, aquele sentimento e vai conversar com as crianças, sorrindo, mas não tem culpa. Isso é um dos exemplos, né? Dentro dessa esfera de trabalho, na mais santificada tarefa de renúncia pessoal, essa palavra aqui, renúncia pessoal, é eu abrir mão de mim mesma em prol dos meus filhos. Então a gente para assim para pensar, renúncia pessoal. Qual a mãe que está apta a abrir mão temporariamente de um título, de um status, largar tudo para ficar tomando conta do menino dentro de casa, do menino ou da menina? Por isso é que ele usa o termo renúncia pessoal. A mulher cristã, ela acende a verdadeira luz para o caminho dos filhos através da vida, dando exemplo. A missão materna resume-se em dar sempre o amor de Deus, Pai de infinita bondade, que pôs no coração das mães, olha que lindo, gente, a sagrada essência da vida. Porque quem é que procria? Nos trabalhos do mundo, existem aquelas que se deixam levar pelo egoísmo do ambiente particularista. Ainda diz assim, eu não vou renunciar por filho, porque eles crescem, casam e vão embora e eu que vou ficar aqui vendo o navio. Quantas eu já ouvi falar isso? Porque hoje em dia é uma rotatividade muito grande de padrasto, né? E madrasta também, né? Uma rotatividade. Então a criança hoje tem um padrasto, amanhã já tem outro, ainda tem outro, e ela acha que a criança tem que engolir isso. Ela é incapaz de fazer um sacrifício. Incapaz de fazer um sacrifício. E essas crianças ficam lidando com essa situação, às vezes sofrendo até abuso. Nos labores do mundo existem aquelas que se deixam levar pelo egoísmo do ambiente particularista, eu e eu. Contudo, é preciso acordar a tempo, de modo a não viciar a fonte da ternura. Porque lembra, ele disse que a semente de Deus está no coração maternal, mas eu posso viciar essa fonte. Eu posso corromper essa fonte. Eu posso contaminar essa fonte. A mãe terrestre deve compreender, antes de tudo, que seus filhos, primeiramente, são filhos de Deus. É o empréstimo. Então você diz assim, eu não sei se você já passou por uma experiência de uma amiga sua ou de uma irmã, dizer assim, olha, eu vou deixar o meu filho com você, você por favor toma conta. A sensação é de maior responsabilidade ainda do que com os teus. Você fica naquela coisa, meu Deus do céu, né? Não é teu filho, né? Então se for teu, a dor é tua, mas se a criança acontecer alguma coisa, a dor, então você fica naquele... Agora imagina você parar para pensar o que é cuidar do filho de Deus, que para nós é um empréstimo. Primeiramente são filhos de Deus. Desde a infância deve prepará-los para o trabalho e para a luta que os esperam. Nós temos aqui talvez pessoas que cuidam de neto e que cuidam mesmo.
E aí ele dá uma informação aqui: prepará-los para o trabalho, para a luta que os espera. Então, desde pequenininho, eu tenho que mostrar um mundo para essa criança de luta e de trabalho. Então, eu não posso fazer tudo por ela. Eu não posso dar tudo pronto para ela. Eu já tenho que ensinar que ela tem que lavar suas peças íntimas. Eu tenho que ensinar que ela tem que arrumar a cama dela. Eu tenho que colocar ela na beirinha assim, vamos cortar não, alguma coisa, fazer massinha, fazer alguma coisa aqui na cozinha. Mostrar que tudo na vida é trabalho. E ele coloca mais e luta. Então eu não posso, se o menino está ali, caiu alguma coisa, pega, mamãe, levante e pegue. Você pode. Ou então o menino caiu, que criança cai? Ele cai e faz um drama, você vai lá e levanta. Não, levante. E não dá, se você for fazer dengo porque o menino caiu e está fazendo lá no chão, você, meu filho, deixa a mamãe beijar. Tadinho desse ser humano quando crescer um pouquinho mais. Então, esse movimento de educação, ele começa na infância. O que nós inadvertidamente fazemos? Nós tratamos a criança como se fosse uma criatura, um ser humano que não pensa, apesar de sermos espíritas. A gente esquece que é um espírito que traz uma história. Então, você trata como se fosse uma criança idiota que não entende nada, ela entende até muito mais do que você e quase sempre ela nos manipula. Então, criança entende tudo. Então, o que nós fazemos? Na fase da infância, e detalhe, ele já percebe, quando eu grito, vovó dá. Quando eu grito, mamãe dá. Quando eu grito, papai dá. Então, eu vou gritar. Então, se você faz esse movimento todo, de acolher todas as atitudes, todos os movimentos, todos os pedidos, todos os desejos, não deixar o menino trabalhar, não deixar o menino fazer nenhum esforço, aí se torna um adulto que você não queria que ele fosse e vai reclamar. Não tem como educar adulto. Gente, adulto ninguém educa. Só quem educa o adulto é a dor. Só ela. Não é mais a voz da mãe nem a voz do pai. Essa época já passou. Então, esse movimento de educação, se nós temos filhos ainda, mesmo netos na condição de que você é mãe, não tem mãe, está a ausência da mãe, que a gente possa fazer esse movimento. Quanto mais cedo, melhor. Depois de pré-adolescência é a pior fase para se querer fazer isso. Tem que ser pequenininho, entendeu? Então ensina a arrumar a cama, guardar os sapatinhos. Não tem o trabalho doméstico, nunca fez mal a ninguém. Faz muito bem. E ensine os meninos e ensine as meninas. Agora, se você é vó ou vô, a educação já não compete mais a vocês, a não ser que não tenha mãe e pai por perto. Por perto que eu digo é que não esteja educando, porque aí a gente já não tem a liberdade de interferir na educação deles. A responsabilidade não é sua. E quase sempre, quando o Osvaldo até diz, a mãe educa e a avó deseduca, porque tem às vezes vó e vô que faz tudo, né? Então faça esse movimento é no ritmo deles. É no ritmo da mãe, no ritmo do pai. Quem vai ter que responder são os pais. A gente não pode interferir. Mas com os nossos, os pequenininhos, não se preocupe que vocês vão ser mãe de novo, vão ser pai de novo. Na próxima encarnação já vem com essa lição na cabeça. É pequenininho. Eu tenho um casal de amigos que eu tenho um carinho muito grande. Eles estão com um filho de 5 anos. E aí ela diz assim, Conceição... Não vou usar nome por causa... Meu marido, ele chega a ser cômico. Eu disse, por quê? Ele diz assim, bora, amor, bora, porque a Constituição diz que até 7 anos. Até 7 anos, vamos correr. Porque a gente tem que educar esse menino até... E ele fica agoniado, que ele fica pensando que até 7 anos, até 7 anos. Eu vi uma palestra da gente, e ele trabalhando ali, sabe, na educação desse menino para formar. E é um menino maravilhoso. E eles estão fazendo esse movimento realmente do princípio, da base. Aí depois fica muito fácil a condução. Mas fazer um menino, uma menina cheio de vontade, cheio de dengo, cheio de nhenhenhen, cheio de não me toque, vai ser um adulto desse. Não tem jeito não. Então, olha, desde a infância, então não é na adolescência não, deve prepará-los para o trabalho e para a luta que os esperam. E a gente acha que cuidar bem é não deixar o menino trabalhar e nem deixar o menino ir para a luta. Essa é a pior forma de cuidar bem. Porque a pior coisa que pode existir na vida de um ser humano é ele não saber lidar com as frustrações da vida. Não me ensinaram a lidar com a frustração da vida.
Não sei lidar com o não da vida. Tanto é, o que está acontecendo com os jovens hoje? Está namorando, a namoradinha de 15, 16 anos termina e ele se mata. Se mata. A menina também se mata. O outro porque não passou no vestibular, se mata. O outro porque a mãe não deixou sair, se mata porque a mãe não deixou sair. Gente, era a coisa mais comum, a mãe não deixar sair. Então, que tipo de filhos, de seres nós estamos criando? Então, é essa falta da frustração, que é isso aqui, ó. Preparar para o trabalho e para a luta que os espera. E uma criança estimulada, ela não tem preguiça. Ela não tem preguiça. Ela não tem. A criança adora trabalhar. Quando ela é estimulada desde pequenininha, vamos fazer um pão, vem com a mamãe fazer o pão. Põe a menina para amassar, põe a menina para rolar. Quando o espírito está reencarnando, quando ele está no ventre da mãe, ele entra no estado de torpor muito grande. Ele entra no processo de esquecimento total. Então, o que acontece? E esse esquecimento é como se o papai dissesse assim: olha, eu vou dar uma zerada nesse disquete. Nossa, não sou o tempo do disquete. Você nem o que tem hoje? O que é a mais agora? Pendrive, né? O pendrive, né? Vou dar uma zerada nesse pendrive, mas tipo assim, tá no arquivo dele. Mas não vai aparecer, ele não vai ficar gritando. Regrava novamente. Troca esse programa, entendeu? Então, por isso que a gente diz, esse período, desde a vida intrauterina, você já começa a educar esse espírito. Desde a vida intrauterina. Então, o que o papai está dizendo? Eu vou te dar 7 anos para te mudar esse pendrive. Para te mudar esse programa, para te mudar essa história. Por isso que a responsabilidade da educação está dos pais. Agora, se os pais fizeram tudo como mandou o figurino, e ainda assim essa criatura vem a falhar, a falir, está lá no livro dos Espíritos, aí a responsabilidade é dele. Porque a nossa responsabilidade com os nossos filhos é até 18 anos. Depois disso, não, eu como pai, eu como mãe, não tenho mais responsabilidade. A educação, ela vai estar sempre até os 7 anos. Se você conseguir preparar essa base, tu vais ter muita facilidade para lidar com a pré-adolescência dele, que ele vai estar entrando. Então, ou seja, o que normalmente nós fazemos? Nós deixamos tudo livre na primeira idade, que é o erro, e a gente vai querer corrigir na segunda idade. Vou usar o termo segunda idade a partir dos 8 anos de idade, entendeu? Que aí já não dá mais para você fazer nada. Não dá para fazer nada por quê? Porque o menino já adquiriu todos os gostos, pendores, desejos, não gostos e pendores, mas todo é cheio de vontade, não está preparado para lidar com não. Entendeu? Aí volta o arquivo dele, junta tudo, faz um melequê só. Então a educação, ela vai continuar. Mas eu não posso começar a educação aos 7 anos. É pequenininho. E aí volta a repetir. A criança pequenininha, a gente acha que ela não entende, que nós temos que fazer todas as vontades dela. Se a criança se joga no chão, se birra, a gente diz: ó, tadinha, vem cá com o vovô, vem cá com a mamãe. Tem que orientar, tem que realmente corrigir. Eu quero essa boneca. Não, mesmo que você tenha dinheiro, é necessário você dizer não. Agora a mamãe não pode comprar, porque isso faz parte da educação. Aí você vai visitar a menina, não tem mais onde enfiar a boneca? Tudo que ela vê, ela pede: mamãe, eu quero, tá aqui. Papai, eu quero, tá aqui. Mamãe, eu quero. Você vai ver o capeta que você vai criar. Uma pessoa que vai chegar a um nível, primeiro não que essa criatura for receber, ela se mata. Ou então uma pessoa que não aprendeu a conquistar nada, não fez força para nada. Fazer força para quê? Mas isso foi resultado lá atrás, olha, da infância. Agora, uma vez que eu estou adulto, que eu percebi, falando agora nós adultos, que eu percebi que isso está acontecendo comigo, que eu tenho nisso, então eu não posso estar ficando: é culpa do meu pai, é culpa da minha mãe. Não, agora é contigo. Eu posso mudar minha história. Mas aqui o Emmanuel está tratando, direcionado realmente de quem? Dos pais, em particular da mãe. Continua ele. Desde os primeiros anos, olha aqui, 1, 2, 3, 4, 5, deve ensinar a criança a fugir do abismo da liberdade. Tudo pode. Abismo da liberdade. Tudo pode.
controlando-lhe, olha ali, controlando-lhe não. Nós vivemos uma época que dizia assim, nós não podemos dizer não, porque frustra a criança. Tem que frustrar. Infelizmente, os psicólogos só vieram descobrir isso de um tempo para cá. Mas o estrago já está feito. Jovens, adultos que não sabem lidar com não. A primeira dificuldade que vem da vida é que ele não consegue enrolar, vou me matar, e se mata. A gente vê menino de 30 anos se matando, jovens de 15 anos se matando. Por quê? Porque não sabe lidar com não. Você recebeu não quando era criança? Somos frustrados por causa disso? Se a nossa educação deu certo, por que a gente mudou com os nossos filhos? Eu quero que o meu filho tenha o que eu não tenho. E aí se transformou nessa coisinha. Nunca dificuldade fez mal para ninguém. O que faz mal para as pessoas são as facilidades e os excessos. Facilidades e excessos. Dividir 5 pães para 10 se ensina muito. Dividir 3 pães para 8 ensina muito. Compartilhar. Nós vivemos uma época que nós tínhamos que compartilhar com os nossos irmãos, porque era 6, 7, 8 meninos dentro de casa. Hoje você tem 1, no máximo 2, e aquela criatura é o centro do universo. O mundo gira em torno. Controlando-lhe as atitudes e consertando-lhe as posições mentais. Consertando-lhe as posições mentais. Eu volto a repetir, eu já contei aqui. O meu sobrinho Gabriel, hoje ele já é um homem, tá, gente? Ele era muito agressivo. Bebê, ele era agressivo. 5, 6 meses ele reinava, ele pegava o cabelo da gente, ele puxava, mas que chega a ser cabelo da gente chorar. E eu dizia, pelo amor de Deus, uma vez eu estava segurando ele assim, né, minha irmã escolhendo um sapato na sapataria. Aí ele tinha um repente, ele olhou para mim, ele subia assim um lado da sobrancelha, parecia um menino corporal, sabe? Ele subia assim um lado da sobrancelha. Quando eu olhei, eu digo, ele vai me morder. Aí ele veio com as 2 mãos, ele era gordinho, assim, ele agarrou de um lado e de outro. Estela! É Meire Estela, agora eu digo Meire Estela, mas é Estela. Estela, mano, Gabriel. Quando eu disse, Gabriel, ele veio com um dente no meu nariz. O vendedor que estava próximo ficou bem assim, ó. Gente, ele mordeu meu nariz, arrancou meus cabelos. Aí eu disse, Estela, é agora. Mas ela dizia, ela nunca bateu. Ela dizia assim, eu não posso tirar a violência dele com outra violência. Então ela abria as mãos dele, acarinhava o rosto dela, dizia, meu filho, é carinho, não é para bater, é carinho, olha, bater dói. E ela foi fazendo esse movimento, porque se ela tivesse batido, ela teria só o quê? Recolhido, vamos dizer assim, ela teria embotado, ela teria congestionado a agressividade e a violência dele. Uma vez ela trabalhando, lembra do amor? Hoje é um menino doce, amável e querido. Se ela tivesse pego o cabelo do menino, apesar de ele era careca, não tinha cabelo, mas dado um tapa, tem gente que dá tapa, né? Pá, não faça isso, né? Você imagina? Aí ia provocar mais revolta ainda, pois ela abria as mãos e fazia carinho. Às vezes ele estava mamando, ele puxava, dizia, Gabriel, ele olhava assim para ela. Ele era um capetinho, menina. Uma vez ele estava no meu quarto e tinha um monte de bebelôzinho. Hoje eu não tenho mais isso não, mas já tive, já fui louquinha. Aí ele chegou, quando eu entrei no quarto, ele estava com a mão bem assim, ó. Aí eu olhei para ele e disse, meu Deus, sabe aqueles cristais? Aí eu disse, se eu correr, ele vai, se eu gritar, ele vai. Aí eu disse, Gabriel, não. Eu fui fazer assim, ele só fez fazer assim com a mão, olha, pensa, bebelou cristal para tudo quando foi lá, quebrou tudo. E a tia? Então, ou seja, mas para isso é necessário ter alguém olhando, vendo e educando. Se tu deixa com a babá não vai ter estrutura para fazer isso. E hoje quem está educando os filhos são o profissional que a gente contrata, que não tem quase sempre nenhum envolvimento emocional e está muito menos preocupado. E não é ela que vai responder. Porque quem vai ter que conviver com esse filho pro resto da vida não é a babá, é você. Enquanto você estiver encarnado, você vai ter que viver com esse filho. Por isso é que ele diz, o castigo maior é aos pais. Por qual é o castigo? Ter que lidar com o filho encrenca. Esse já é o maior castigo.
Então vamos lá, consertando-lhe as posições mentais, pois que essa é a ocasião mais propícia à edificação das bases de uma vida. Qual é o momento mais propício para essa educação? Os primeiros anos. Deve sentir os filhos de outras mães como se fossem os seus próprios. Isso aqui é outra dificuldade. Sem guardar de modo algum a falsa compreensão de que os seus são melhores e mais altamente aquinhoados que o das outras mães, né? É aquilo que a gente diz, você leva a criancinha para fazer aquela dança junina, né? As coisinhas horrorosas, que tem sempre aquela professora que grita, mas ali aí a criança desce, o que você diz? Meu filho, você era o mais lindo dançando, né? Que a gente diz assim, né? Você era o mais lindo, você dançou melhor do que todo mundo. O que você está estimulando nessa criança? E vai dar. Ensinará a tolerância mais pura. Tolerância. Aí o menino chega em casa e diz: mamãe, o fulano me bateu. Bata também. Dê um chute na canela dele. Olha a tolerância você ensinando. É assim que a gente faz? Você tem que aprender a se defender. Bata também. Tolerância. Ensinará a tolerância mais pura, mas não desdenhará a energia quando seja necessária no processo da educação. Vai ter hora que você vai ter que ter energia. Mas não desdenhará a energia quando seja necessário no processo da educação. Reconhecida a heterogeneidade, tá? A diferença das tendências e a diversidade dos temperamentos. Você tem 5 filhos, cada um é um. O que serve para um, para o outro não serve. O tom que você usa com um, com o outro não serve. Olhando, continua ainda para a mãe. Sacrificar-se-á de todos os modos ao seu alcance. A gente acha que criar filho é ver ele barbado e ela adulta. Criei filho. Isso não é criar filho. Criar filho é transformar o homem e a mulher de bem. Isso é criar filho. Eu criei. Eu eduquei. Hoje eu olho e é um homem de bem e uma mulher de bem. É uma pessoa equilibrada, é uma pessoa justa, é uma pessoa amorosa, é um ser humano amoroso. Mas a gente, porque a nossa forma é, o que você faz? Você põe comida dentro de casa, leva o menino, a menina para fazer exames médicos, faz isso e põe uma babá para tomar conta. Pronto, não, só é isso, acabou. E final do ano, uma vez manda uma fériazinha de doido, porque fica aquele corre-corre, aquela fera louca, que volta mais cansado do que foi. E aí, como você não tem tato para lidar com a criança, leva a babá novamente. E assim caminha a sociedade. Sacrificar-se-á de todos os modos a seu alcance, sem quebrar o padrão de grandeza espiritual da sua tarefa, pela paz dos filhos, ensinando-lhes que toda dor é respeitável, que todo trabalho edificante é divino. Isso aqui foi engraçado, que eu escutei essa história de uma mãe. Ela foi pegar o filhinho dela de 5 aninhos na escola, 5, 6 anos ele tinha, e ele já tinha tirado nota baixa. Imagina, soltamente, menino com 6 anos de idade, ele até vai para a escola, mas menos que isso, eu particularmente não, se tivesse filho, não faria isso. Não fiz com os sobrinhos que eu criei e não me arrependo de nada. Didi é um rapaz super inteligente, está com 15 anos, eu alfabetizei ele dentro de casa. Não tem trauma, não tem nada. Mas ele ali tadinho com 6 aninhos e 5 aninhos, e a mãe já pressionando o bichinho lá atrás sentado, né? No carrinho, no carro. Você tirou nota isso, você tirou nota aquilo. O que você quer ser? Um vendedor de banana? Olha, menosprezando. E aí ele ficou quieto, olhando lá atrás, e disse: mãe, eu acho que eu vou ganhar mais dinheiro se eu pegar a banana e fazer mingau para vender. Ela tinha preconceito em vender banana. Ele não, ele já pensou no lucro se ele pegasse a banana e fizesse mingau para vender. A gente tem que ter cuidado como fala, porque você já está ensinando a criança, de certa forma. Ele não tinha maldade nenhuma. Ele já arrumou uma forma de ganhar mais dinheiro. Você vê que é empreendedor. Olha, o menino já mostrou, né? Ensinando-lhes que toda dor é respeitável. Não brinque, não. Fulano é gago, aí manga porque o outro é gago. Olha, o fulano puxa a perna, manga porque o outro puxa a perna. Olha, o fulano é baixinho, não tem isso. Não, faça com que ele respeite a dor de cada um.
seja solidário, que toda dor é respeitável, que todo trabalho edificante é divino. Todo trabalho edificante é divino. Normalmente, crianças que têm irmão dentro de casa, que tem uma deficiência física ou mental, os irmãos têm uma tendência a serem humanos, dóceis. Porque vê a situação do irmão, já cai o preconceito e quase sempre se tornam seres humanos muito dóceis e respeitam a dor do outro. Por quê? Porque vive com a dor dentro de casa. Eu vi um vídeo de uma garotinha de mais ou menos 12, 13 anos, parecia uma deputada, defendendo um adulto que estava excluindo um colega dela do trabalho, mas era uma pegadinha. Mas olha, ela defendia de uma tal forma, sabe, ela defendia que ele tinha direito de ficar ali, que ninguém tinha que falar daquele. Eu não me lembro qual era a exclusão que seria feita. E lá pelas tantas, ela já vermelha, era gordinha, ela já estava assim. Aí o rapaz disse assim, por que você está defendendo tanto ele? Porque tem um irmão, meu irmão também sofre. Olha só, ela viu naquela outra criança o irmão dela. Aí ele disse, calma, foi tudo uma brincadeira. Aí ela chorou. Você vê como ela estava emocionalmente, de lidar com um preconceito, uma vez que ela vivia isso dentro de casa. Ensinando-lhes que toda dor é respeitável, que todo trabalho edificante é divino. Todo trabalho. Está vendendo banana, mas essa é divino. É um trabalho honesto. De que me vale eu estar andando no carrão do ano e ter vendido a alma ao inferno? Que todo trabalho edificante é divino. E que todo desperdício é falta grave. Todo desperdício é falta grave. Eu me lembro que eu frequentei uma família que eu vi a filha fritar o ovo para a mãe. Quando ela fritou o ovo, quebrou a gema, ela foi e jogou fora. Eu olhando aquilo, né? Quebrou o segundo, gema quebrou, jogou fora. Ela jogou uns 3, 4 ovos fora. Eu disse, me diga uma coisa, por que você está jogando os ovos? Porque quebrou a gema, a mamãe só gosta inteirinho. E hoje essa família está passando uma situação tão difícil. Olha aqui, ó. E que todo desperdício é falta grave. Coloca um pouquinho, se você comer mais, mamãe põe mais. Mas não vamos estragar comida, não vamos estragar alimento. O sogro da minha irmã Estela, ele teve 4 filhos. Isso na Suíça é algo assim do outro mundo. Mas ele teve 4. E eu o conheci, ele trouxe esse comportamento, até ele desencarnou. Então ele levava aqueles 4 filhos uma vez ao mês, né, para passear, e cada um fazia um pedido do lanche. E ele não fazia o pedido dele. Criança normalmente deixa. Aí ele pegava tudo que as crianças deixaram, ele comia tudinho para não estragar a comida. E as crianças hoje já são homens, né? Cresceram nesse movimento. Ele não diz, não podemos estragar comida. E isso falta, a gente deixa. Olha, às vezes você vê adolescente. Eu conheci uma família que saía com adolescente, ela comia com nojo. Sabe adolescente que pega comia com nojo? Aí tu olha, e fazia um prato, deixava metade. E caro. Eu digo, mas pelo amor de Deus, por que não põe só o que vai comer? Eu digo, vou levar para passar uma semana na colônia do Aleixo, volta de lá comendo até pedra. Volta de lá comendo até pedra. Mas isso foi o quê? Educação, lá na infância. Não estrague comida. Leva a criança para um local. Olha aí, meu filho, as crianças estão comendo tudinho. Sabe por quê? Porque elas têm fome. Nem todo dia ela tem essa comidinha. E vamos levar comida para elas lá. Já ensinando. Não deixa estragar, não. Ensina isso. Lembra que isso daqui é para a mãe cristã, tá? Ensinar-lhes o respeito pelo infortúnio alheio, respeito, tá? Pelo infortúnio alheio, não varrir, sapatear da desgraça de ninguém, para que sejam igualmente amparados no mundo, na hora de amargura que os espera, comum a todos os espíritos encarnados. Por que nós achamos, por que nós temos a crença que os nossos filhos não vão viver amargura? Quem me
Quem garante? Eu estou no planeta de prova e expiação. Alguém na Terra aqui nunca viveu uma amargura? Os nossos filhos vão viver amargura, sim. E eu não estarei lá para resolver. De amargura que os espera, comum a todos os espíritos que estão na Terra. Nos problemas da dor e do trabalho, da provação e da experiência, não deve dar razão a qualquer queixa dos filhos, sem exame desapaixonados e meticuloso das questões. Ou seja, vem um menino, te conta uma história, teu filho ou tua filha, conta a versão dele, e aí ele diz assim, ó: nos problemas da dor e do trabalho, da provação e da experiência, não deve dar razão a qualquer queixa dos filhos. Então, o filho vem lá do casamento, aí chega com a mãe, conta a história dele, aí a mãe vai e fica de mal com a nora. Né? Ou então a filha vem, fala para a mãe, aí a mãe vai e fica de mal com o genro. Estou dando só um exemplo. O filho está com problema no trabalho, às vezes cabeludo, aí ele vem, conta a história para a mãe do jeito dele, e ela dá razão. Às vezes ele conta até a verdade, e ela dá razão. Eu acompanhei um caso tenebroso, às vezes eu acompanho cada caso tenebroso. O rapaz inclusive foi preso, mas o rapaz discutiu com a amante. Na hora da discussão acabou sofrendo um acidente, acabou realmente, a faca que ela iria atingir a ele, acabou atingindo ela veio a óbito. Ele foi e contou para a mãe mandou dar fim no... Gente, olha o cúmulo que a gente chega. O rapaz foi preso, respondeu o processo, graças a Deus, mas a moça morreu. Então, a que ponto, o que é amor? É ser conivente com o erro? Eu vou responder também. Então, nós não podemos perder esse bom senso, esse critério. Está errado? Está errado. Está errado. O que você fez está errado. Por isso que ele diz, sem exame desapaixonado e meticuloso das questões. Vamos ouvir todas as partes. Levantando-lhes os sentimentos para Deus. E qual é o sofrimento de uma mãe em particular? É ver o filho no inferno da própria consciência. O que eu posso fazer para eu tirá-lo daqui? Era para você ter feito lá atrás. Agora é isso que resta. Quer dor maior? Não tem dor maior. Não tem dor maior. Levantando-lhes os sentimentos para Deus, sem permitir que estacionem na futilidade ou nos prejuízos morais das situações transitórias do mundo. A nossa fala, na semana passada, nós estávamos falando para formandos de direito. Eu disse assim, que vocês possam perder tudo de ordem material, mas nunca abra mão da moral. Que nós perdemos. Da moral. Então é isso aqui, olha. Leve o seu filho, levante o seu filho para Deus. Meu filho, as coisas da terra são transitórias, a do céu não. E a vida na terra é rápida, por mais... Gente, é rápida. É rápida. Nós vamos voltar e a gente perde a encarnação por causa de coisas materiais. A gente vende a nossa alma ao diabo por causa de coisas materiais. A gente vende, a gente perde a moral. Será ela no lar, essa mãe, o bom conselho, sem parcialidade, o estímulo do trabalho e a fonte de harmonia para todos. Olha lá, falando da mãe cristã. Ela no lar é o bom conselho, ela é exemplo. O estímulo ao trabalho, porque ela trabalha. A fonte de harmonia para todos. Quem se aproxima bebe dessa fonte e sente paz. Buscará na piedosa Mãe de Jesus o símbolo das virtudes cristãs, transmitindo aos que a cercam
os dons sublimes da humildade e da perseverança, sem qualquer preocupação pelas gloríolas. Eu digo, o que é gloríolas? Falsa glória. Sem qualquer preocupação pelas falsas glórias efêmeras, rápidas da vida material. Cumprindo esse programa de esforço evangélico, ela cumpriu tudo isso, tá? Na hipótese de fracassar em todas as suas dedicações e renúncias, compete às mães incompreendidas pelos filhos entregar o fruto de seu trabalho a Deus. Qual era o trabalho dela? Trabalhar em cima dos filhos, prescindindo de qualquer julgamento do mundo. Não tem porquê, pois que o Pai de misericórdia saberá apreciar o seu sacrifício de mãe e abençoará suas penas no instituto sagrado da vida familiar. Então, a Mônica fez o papel dela de mãe e fez muito bem, mas esse espírito era muito endurecido. A dor dos pais é a dor de ter falido. Uma vez eu conversando com um adulto, e eu disse assim: o grande problema é porque seus pais fizeram toda a tua vontade e agora você não sabe lidar com o não. Você não tem força para se erguer, se desafiar e começar de novo. O que eu tenho que fazer? Aprender a lidar com o não. Então vamos agradecer a Jesus por mais essa oportunidade e até o nosso próximo estudo, se Deus assim nos permitir.